Essa semana foi uma semana especialmente difícil pro brasileiro, né? Foi complicado, foi complicado. A gente fica meio atônito quando a gente vê notícia de violência, como aconteceu essa semana numa escola em Suzano, em São Paulo. Pra gente é muito complicado abordar esses assuntos, porque não é o propósito do canal. O canal nasceu pra trazer leveza pras pessoas, pra trazer um momento de descontração. Ao mesmo tempo, a gente não consegue falar de outra coisa quando isso tá na nossa cabeça de uma forma tão chocante, né? Eu não consegui pensar em outra coisa essa semana. No dia que aconteceu o atentado, eu só ficava pensando nas famílias, nas crianças e naquela situação de estar no lugar protegido e ao mesmo tempo não estar totalmente vulnerável. Uma coisa que me fez pensar muito, principalmente no pós desse evento todo, é o tratamento que a mídia tem dado ao caso. O jornalismo brasileiro, eu acho que por não ter experiência com casos desse tipo, acaba tratando isso de uma forma muito errada. O que eu quero dizer com isso? A cobertura que a mídia brasileira tem dado ao caso de Suzano é basicamente dando todo o destaque possível para as pessoas que cometeram o atentado. Isso é um erro, assim, um erro crasso. Mas o pior é que você sabe disso. O jornalista estuda isso. Não tem desculpa para isso. Eu sou jornalista. Ao longo de toda a nossa formação, a gente é levado a pensar e considerar nos reflexos da cobertura que a gente faz. Então, quando eu vi a cobertura que o jornalismo brasileiro estava fazendo, eu falei, o que tá acontecendo? Porque é uma coisa meio esquizofrênica. Todo mundo ali sabe que não era aquele o caminho da cobertura. A gente não vai falar o nome das pessoas que cometeram esse ato, a gente não vai mostrar o rosto delas, até nos tweets que eu fiz reclamando da cobertura que a mídia fez do caso, eu borrei o rosto desses jovens, coisa que a mídia brasileira não fez, o jornalismo brasileiro não fez. Não, foi capa de jornal. Não, teve canal de televisão que mostrou as câmeras internas da escola com o ato. Teve apresentador que fez suspense do tiro, como se fosse uma cena de filme que tava... Vou voltar depois do comercial. Tipo, é absurdo, porque você tá fazendo justamente o que é a intenção de quem cometeu aquilo, que é espetacularizar a morte. O negócio é glorificar, glamorizar os assassinos. Essa que é a questão. Quando você dá atenção para um ato desse, quando você toma o seu tempo para analisar a vida dessas pessoas, expor na televisão, expor nos jornais, é exatamente isso que elas querem. É isso que encoraja outras pessoas a fazerem a mesma coisa. É o que aconteceu nos Estados Unidos quando teve Columbine. Columbine acho que foi o primeiro grande tiroteio em escola, morticínio em escola, que foi coberto pela mídia amplamente, teve até documentário sobre o assunto e coisa do tipo. Depois disso passou a ter uma epidemia nos Estados Unidos desse ato, porque uma pessoa que já não é muito equilibrada, que já tá cheio de problemas, vê como que o outro se tornou, pelo menos nos olhos dela, um herói por ter cometido aquele ato, porque ele conseguiu uma atenção da mídia, rosto em capa de revista, coisa que ele... Sem isso ele não obteria. Ele não obteria. Então a pessoa vira um herói para essas outras pessoas que são, a ele, né? que são problemáticas, não tem como negar isso, não tem como esconder isso. E aí essas outras pessoas começam a cometer atos parecidos. Você passa a ter uma epidemia desse tipo de coisa. Então é por isso que a mídia não pode cobrir isso do jeito que tá cobrindo. Não pode revelar o nome das pessoas, não pode mostrar o rosto. Não pode glorificar. Não vai atrás da família das pessoas, não conta a vida de quem fez o ato. Você vê na sociedade uma ânsia de justamente querer saber o motivo. E talvez esse seja um reflexo da atitude da mídia. Sem pensar na responsabilidade daquele tipo de abordagem, a mídia está tentando encontrar um culpado. Nessa ânsia de buscar o culpado, eles tentam entender a cabeça do atirador e aí todos os detalhes que se relacionam com esse atirador vão virar culpa do que aconteceu. Então o cara gostava de jogar um jogo. Isso acaba virando o motivo dele ter feito. E assim, uma coisa totalmente feita sem embasamento, sem estudo, sem analisar, só para demonizar detalhes, quando na verdade não dá para apontar um único culpado. Para uma pessoa ter coragem de invadir a escola, atirar em colegas e depois atirar em si mesmo, tem que ter uma série de fatores se amarrando e contribuindo para que a pessoa consiga ter isso, gente. Porque é um ato tão extremo que não é uma coisa que causa. Não é um bullying, não é a falta de um parente, não é uma doença psicológica. São anos de formação de um assassino. É um fenômeno social, essa aqui é a questão. A gente tem uma série de coisas na nossa sociedade que permitem o surgimento de pessoas desse tipo.
Assim como é prejudicial a cobertura se focar no autor dos atentados, é prejudicial ela não dar a atenção devida para as vítimas. Sim. Porque, pelo menos até as matérias que eu vi e tudo mais, as vítimas viraram uma legenda. A vida da pessoa, tá lá a foto e tá fulano de tal, 16 anos. E não se conta quem é essa pessoa, não se fala quem que era ele, quantos amigos ele tinha, do que ele gostava, que igreja que ele frequentava, como era o relacionamento com os pais. Você não desenvolve a personalidade dessa pessoa. E você desumaniza as vítimas. E o jornalismo fez exatamente isso. Deu um palco violento para quem cometeu o atentado e meio que transformou a vítima em número. E quando você transforma a vítima em número, você banaliza o mal, você objetifica o mal, você diminui aquilo. É aquela história, quando você vira o negócio de Columbine, todo mundo que está informado sobre o que aconteceu em Columbine, que foi o primeiro grande caso desse tipo, a gente sabe muito bem muita coisa dos autores. A gente sabe muita coisa dos autores. Eu sabia, inclusive, a roupa que eles estavam vestindo no dia, onde que eles se inspiraram para poder se vestir com aquela roupa que foi num filme. Eu sei muita coisa dos caras. Por quê? Porque é a cobertura que a mídia deu. Agora, se me perguntarem uma das vítimas, eu não consigo lembrar de nenhuma. Por quê? Por que assim? Porque a mídia não deu atenção. As vítimas são um número para a manchete chocar as pessoas, para o volume de pessoas que foram atingidas por esse evento, mas as vítimas em si não é dado esse tipo de atenção que a pessoa que cometeu o ato recebe, o que acaba encorajando ainda mais que outras pessoas façam isso, porque eles sabem o tipo de atenção que eles vão ter. Os Estados Unidos é o campeão nesse tipo de atentado, nesse tipo de tiroteio em escola, em ambientes públicos. E eles tentam estudar esse fenômeno. São tantos fatores, é um conjunto tão grande de possibilidades que as pessoas exploram. E aí exploram a questão do armamento, exploram a questão dos games, a estrutura familiar, uma série de coisas. Como cada caso é um caso diferente, não se encontra um denominador comum. A única coisa que se encontra parecido no perfil de quem comete esse crime é o elevado narcisismo. O que eles têm em comum é dizer que eles são injustiçados. Eles acham que o mundo deve coisas para eles. Eles acham que eles estão numa posição de cobrar justiçamento. E se a imprensa, com essa cobertura, mostra para eles que é assim mesmo que ele é justiçado, que ele consegue a justiça dele, aí nós estamos perdidos, porque você dá para ele uma causa moral para viver. Acaba que vira, do jeito que a mídia trata o treco, acaba que vira que cometer um ato desse passa a ser a reivindicação de fama do cara. Pra você que é saudável, você pode estar pensando, como assim? Como que isso faz sentido? Você pode perder sua própria vida, ser tratado como monstro, você pode ir preso, mas na cabeça dessas pessoas, isso faz sentido. Faz sentido. É a hora do cara ser famoso. Ele tem uma via clara de reivindicação da fama. Por quê? Porque ele sabe como a mídia trata esses casos. A mídia brasileira precisa amadurecer, a gente não pode cometer o mesmo erro que os Estados Unidos cometeu, tem que aprender pelo erro dos outros. Mídia brasileira, tome vergonha, por favor. Porque isso, tudo bem, a mídia faz um tanto de baixaria atrás de clique, atrás de audiência, porque você sabe, você tem que prender o olho das pessoas. Mas nesse caso, é encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo. Coloca a vida de todo mundo em risco. Foque nas vítimas, mostre as vítimas, mostre a vida de cada uma, mostre a importância dela, as pessoas boas que a gente perdeu, mas não glorifique o assassino. E quando eu digo glorificar, na cabeça das pessoas que cometem esse tipo de coisa, é qualquer exposição. Qualquer fama. Eles fazem isso por exposição e fama. Eles fazem isso porque eles sabem que isso vai chamar atenção. Glorifica a merendeira, né? Que fez a barricada para proteger as crianças dentro da cozinha. Glorifica a professora que se colocou na frente dos alunos. São essas pessoas que precisam ganhar destaque. Eu sou uma defensora da liberdade de imprensa, né? A gente sabe o tanto que a imprensa é importante pra gente, pro país, pra democracia. E a gente sabe que nós estamos vivendo num momento em que a imprensa é atacada por todos os lados. Isso no mundo inteiro. E aí, quando a mídia, diante de uma situação dessa, vacila desse tanto, ela tá se dizendo que ela não precisa de inimigos e nem de cobrança, porque ela tá se auto-boicotando. A gente sabe que a imprensa vive de audiência, a gente sabe que o jornalismo vive de cliques na internet. Mas aí você deixa pra ter clique na matéria de fofoca dos artistas, sabe? Faz matéria de fofoca. Tem o clique na matéria de fofoca. Quer apelar, não apele numa coisa que seja, perigosa pra todo mundo. E a gente que consome a informação, a gente tem que se manifestar.
Nós fomos no Twitter e nós repudiamos essa cobertura da imprensa. A gente falou o que a gente acha que deveria ser coberto, exatamente isso que a gente está falando no vídeo. Eu vi várias pessoas se manifestando. E é importante que as pessoas se manifestem, falem sobre o que viram e o que chocou diante disso, né? E não dê ibope para quem comete esse tipo de coisa. Não dê.